Olá, boa noite a você, nosso telespectador, ouvinte. Estamos começando mais uma edição inédita do programa Revista Esportiva, através do facebook.com/webradio Ibivox. E eu estou mais uma vez com ele, Francielton Silva. Boa noite a todos. Hoje tem assunto, viu? O programa está sensacional e você participa conosco através do nosso IBZap 0 operador 88 997 04 6787. Repetindo o nosso IBZap 0 operador 88 997 04 6787. Mande sua mensagem, mande seu comentário, se sinta à vontade para fazer o programa juntamente conosco. Edição inédita do programa Revista Esportiva. Compartilha o nosso programa aí no Facebook, ok? Vamos aos destaques do programa de hoje. Tudo a respeito do que aconteceu nas oitavas de final da Copa Libertadores. Iremos comentar aqui a respeito da classificação das equipes brasileiras para a próxima fase. De certo, já temos um time brasileiro na final. Você vai entender por quê. Tudo também a respeito da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados. Francielton vai comentar o que ele achou dos jogos, dos placares, da classificação e a expectativa para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos também debater a respeito de tudo que está acontecendo no mercado da bola. O mercado da bola vem agitado, a janela de transferências da Europa para o Brasil fechou, mas ainda tem muita movimentação lá no velho continente. Você vai ficar sabendo aqui no Revista Esportiva. Então vamos nessa, porque está no ar mais uma edição inédita do programa Revista Esportiva. E começamos já com o nosso primeiro destaque, que é a respeito da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Francielton, aonde tivemos jogos sendo realizados ali, os placares e tudo, né? Tivemos, olha, eu vou dar uma passada aqui bem rápida nos resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos os seguintes jogos: Palmeiras e Vasco, 1-1. Goiás e Atlético Mineiro 0-0, Cruzeiro e Atlético Paranaense 2-0 para a equipe do Atlético Paranaense. O Internacional venceu o Ceará por 1-0, Fluminense 1, São Paulo 2, Chapecoense 0, Bahia 0, Santos 3-1 na equipe do Avaí, Flamengo 3-2 no Botafogo, Fortaleza 1, Corinthians 3, CSA 0, Grêmio 0. Esses foram os resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Francielton, olha só, tivemos nessa rodada, tivemos 4 jogos, né, que saíram em empates. Tivemos o Palmeiras com o Vasco, que foi 1-1, Goiás e Atlético Mineiro, que 0-0, tivemos CSA e Grêmio também 0-0 e Chapecoense e Bahia também 0-0. Francielton, teu destaque da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Vasco, né? A gente falava aqui que o Vasco podia aprontar para cima do Palmeiras desde a arena lá do Palmeiras e aprontou, né? É o único time dos cariocas que incomoda o Palmeiras lá dentro, né? Exatamente, né? Dos 4 grandes cariocas, o Vasco é o que consegue dar mais trabalho à equipe do Palmeiras. Francielton, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense na 12ª rodada por 2-0, né? E depois a gente vai também comentar a respeito da eliminação da equipe do Cruzeiro na Libertadores. Mas a vitória do Atlético Paranaense, que não foi com o time reserva. O Atlético Paranaense, ele foi com o time titular e conseguiu uma vitória expressiva
contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. 2-0 para o Atlético Paranaense, Francielton. O Atlético Paranaense que não jogava bem fora de casa, né? E agora está mostrando sua força. Já são 2 vitórias já fora de casa neste campeonato e o Atlético tá indo, né? O Atlético é um time bom, bem arrumadinho, apesar de ser eliminado na Libertadores, mas tem, né? Tem o restante do Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil, né? Exatamente, olha só. O Atlético Paranaense, o Francielton frisou muito bem. Foram 2 vitórias até agora fora de casa. 4-0 na equipe do CSA e agora 2-0 contra a equipe do Cruzeiro. 2 jogos fora de casa, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Atlético Paranaense vem mostrando sua força fora de casa. Isso era um dos problemas do Atlético Paranaense, né, Francielton? O Atlético conseguia ter ali um bom rendimento jogando em seus domínios, jogando ali na Arena da Baixada. Mas quando saía, ia jogar fora, o Atlético não conseguia trazer bons resultados. Que eu acho que o Atlético, Lucas, a gente via que o Atlético ele se privava ao seu campo, né, grama sintética. Então ele acha que nós somos fortes aqui, mas não tinha uma visão quando saía fora dos seus domínios, fazer uma boa partida. Então isso prejudicava, principalmente na tabela do campeonato, para crescer e somar pontos. Agora acho que o próprio técnico vê essa possibilidade de botar o time agora para jogar fora, como jogar dentro de casa também. Exatamente. Tivemos também, Francielton, o Internacional ganhando da equipe do Ceará por 1-0, né? O Inter que ali, o Odair Hellmann, que é o treinador da equipe do Internacional, ele botou uma equipe mista, né? Uma equipe mista, mas também para reserva, contra a equipe do Ceará e conseguiu vencer por 1-0 a equipe cearense. Eu assisti esse jogo, estava ligadinho nesse jogo. Há um time misto do Internacional, que ia ter um jogo da Libertadores. Mas assim, o Ceará jogou bem, né? Por pouco não empatou, não podia até virar aquele jogo, mas eu vi o jogo, foi muito bom jogo. Mas assim, o Ceará também deixou um pouco a desejar, principalmente na sua parte ofensiva dos seus atacantes, que não aproveitavam as oportunidades que tinha, mas foi um bom jogo. Exatamente, bela vitória da equipe do Internacional de Porto Alegre. O Fluminense foi derrotado para a equipe do Tricolor Paulista por 2-1. Gol marcado de pênalti no último minuto, um pênalti ali marcado pelo árbitro de vídeo, o VAR, e o São Paulo conseguiu uma vitória muito boa diante do Fluminense no Maracanã. 2-1 para o São Paulo, Francielton. O Fluminense, apesar dos seus problemas financeiros, principalmente isso que afeta o futebol do time do Fluminense, é um time arrumadinho. É um time arrumadinho, pode aprontar, pode crescer neste campeonato. Mas o São Paulo está deixando um pouco a desejar. O São Paulo é um time grande e precisa mostrar força também. E o São Paulo está indo. Agora com a nova contratação, vamos falar daqui a pouquinho sobre essa contratação. Exatamente, contratação bombástica. Inclusive está lá no perfil do Revista Esportiva no Instagram, a nova contratação do São Paulo. Tivemos também Santos 3-1 no Avaí e com esse resultado o Santos, né, assumindo a ponta da tabela, a liderança do Campeonato Brasileiro. 3-1, Santos fez 1-0, sofreu um empate, teve aquele susto, né, Francielton, mas logo depois administrou a partida, venceu o Avaí por 3-1. Era uma vitória já prevista. Por quê, Luca? Que estava em jogo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, sabendo disso, não, vamos botar o time para frente, nós temos que ganhar. E foi o que aconteceu, né? Agora o novo líder, até nessa rodada, vamos ver se o Palmeiras vem fazer um bom jogo para tomar a nova liderança. Exatamente, né? Flamengo 3-2 no Botafogo. Que jogo muito bom de se ver também. Mais um jogo bom de se ver nessa rodada. Flamengo 3-2 no Botafogo. Franciel. O Flamengo tinha que mostrar, né? Tinha que mostrar, dar uma resposta para o seu torcedor, principalmente no Maracanã ali. E a torcida fez a sua parte, Luca, fez a sua parte, vem fazendo a sua parte. Então, assim, o Flamengo fez um bom jogo. Um dos melhores jogos que eu vi do Flamengo neste ano, tirando aquele do Goiás. Foi um jogo muito bom de se ver, o Flamengo, um time para frente, um time mesmo aguerrido, e foi que deu. 3-2, Mengão. 3-2, Mengão na equipe do Botafogo, um clássico carioca muito movimentado. Tivemos também, Francielton, Fortaleza 1, Corinthians 3 de virada no Castelão. O Corinthians foi lá, mostrou sua força, voltou para o segundo tempo de uma maneira
muito impressionante. Voltou um Corinthians completamente diferente e conseguiu arrancar uma vitória por 3-1 contra a equipe do Fortaleza. Eu confesso, Lucas, que uma vitória surpreendente, porque o Fortaleza tinha feito um jogaço contra o Atlético Mineiro, lá no Horto, e pegou de 3-1 do Corinthians. Me deixa surpreendido esse resultado. Quando eu vi o resultado, eu falei, como é que pode, né? Até brincando. Mas assim, futebol é isso. O Corinthians também é um time, apesar dos seus problemas, tem seus problemas, mas é um time forte, Lucas, um time entrosado, principalmente o Carille, que dá uma cara nova ali pro time do Corinthians. Exatamente, 3-1 para a equipe do Parque São Jorge, a equipe do Corinthians, que sinceramente não deixou o Fortaleza jogar no segundo tempo. O primeiro tempo teve aquela dificuldade maior, né? O Fortaleza conseguiu abrir o placar, saiu na frente, mas voltou para o segundo tempo de uma maneira arrasadora a equipe do Corinthians. Bela vitória do Corinthians diante do Fortaleza. Tivemos aí, Franciel, agora nós vamos para os jogos que terminaram empatados, né? 0-0, Goiás e Atlético Mineiro. Tivemos Chapecoense e Bahia, CSA e Grêmio. 3 jogos onde não tivemos as redes balançando, terminando 0-0. Não tem muito o que falar a respeito desses jogos, mas alguma consideração? O resultado já diz, né? O resultado já diz, 0-0 foi um jogo, apesar pode ter sido um jogo pegado e tudo, mas a gente quer ver bola na rede. O bom é o gol, né? Olha só, esses foram os placares, os resultados da 12ª rodada. E Lucas, e Francielton, depois desses resultados, como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois da 12ª rodada? Está na sua tela, neste exato momento, a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos passar para você aqui bem rapidinho, mas você já está vendo aí na tela, né? Olha só, o Santos assumiu a ponta com 29 pontos. O Palmeiras é o segundo com 27, o Flamengo o terceiro com 24, Atlético Mineiro 21, São Paulo 21 em quinto, Internacional em sexto com 20 pontos, Atlético Paranaense é o sétimo com 20 pontos, o Corinthians vem na 8ª posição com 19 pontos. Goiás é o nono com 17 e a primeira parte da tabela fecha com o Botafogo em 10º com 16 pontos. Em 11º o Grêmio com 16 pontos, 12º Bahia com 16 pontos e aí vem a dupla cearense. Em 13º o Ceará com 14, o Fortaleza 14º, ambos com 14 pontos. O Vasco é o 15º com 13 pontos, o Cruzeiro é o 16º com 10 pontos e aí vem a zona de rebaixamento. Fluminense em 17º com 9 pontos, Chapecoense a 18ª com 9 pontos, CSA o 19º com 7 pontos e o lanterninha da competição, o Avaí, com 5 pontos. Francielton, essa a classificação depois da 12ª rodada. Destaque, algum destaque, Francielton, para você? Bora lanterna, né? Até agora não ganhou uma, só empate ali, né? Que é assim, é o azarão ali, é o lanterna, veio mesmo só para sentir o gostinho de estar na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro. O Avaí, até agora, nenhuma vitória, né? Foram 5 pontos conquistados com 5 empates. Então, o seguinte, mas eu confesso que eu esperava com todo respeito à equipe do CSA, mas eu esperava que o CSA, né, não fizesse essa campanha, né, fizesse a campanha que o Avaí está fazendo. Na minha opinião, antes de começar o Campeonato Brasileiro, Francielton, eu esperava um Avaí além da zona de rebaixamento. Confesso que, para mim, está sendo uma surpresa ver o Avaí na lanterna do campeonato, fazendo uma campanha até agora horrível. Horrível. É por isso que eu citei aqui meu destaque, como você me perguntou, na classificação geral da tabela. O Avaí é um time que já sentiu como é a primeira divisão, já sentiu que é a elite do futebol brasileiro, vem fazendo uma campanha. E do jeito que está aí, Lucas, assim, com todo respeito ao time do Avaí, provável já praticamente decretado seu rebaixamento, né? Mas tem futebol ainda para frente. Se reagir daqui para frente, quem sabe, pode se escapar. E continuar aí na primeira divisão. Francielton, eu queria aqui também que você comentasse a respeito do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele está em 16º, a 1 ponto
da zona de rebaixamento. Né? Ele está em 16º com 10 pontos, a equipe do Cruzeiro. Recentemente foi eliminado da Libertadores, que nós não temos dúvida de que é o campeonato que tem prioridade para as equipes que estavam na competição. O Cruzeiro foi eliminado, tem o que agora? Tem a Copa do Brasil, mas não pode esquecer do Brasileiro. O Cruzeiro que nunca foi rebaixado para a segunda divisão, Franciel. É o primeiro fora da zona, né? Fora da zona, 16º. Luca, tem seu ponto positivo, seu ponto negativo na relação que se chama o Clube Cruzeiro. Luca, essa eliminação pode se fazer o quê? Pensativamente, positivamente, desculpa, é que agora tem só o brasileiro, né? E a Copa do Brasil. E pode dar prioridade ao brasileiro. É um time que está desejando desejar no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se o Cruzeiro agora tem seus olhos agora para o Campeonato Brasileiro, né? E vem a Copa do Brasil também. Mas acredita agora, com essa eliminação, são águas passadas, Lucas. São águas passadas. Agora o Cruzeiro tem que levantar a cabeça e seguir para ficar melhor na posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, Francialto, ele é conhecido por ser uma equipe copeira. Né? Ele sabe disputar competições eliminatórias, aquela questão do mata-mata, né? Mas ele não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Uma equipe, já aí é meu pensamento, é meu modo de ver. Eu acho completamente errado uma equipe deixar o Campeonato Brasileiro de lado, né? Não dá importância que o campeonato merece, principalmente quando se trata de um Cruzeiro, de um time gigante. Né? O Cruzeiro nunca foi rebaixado para a segunda divisão. E o Cruzeiro, claro, a Copa do Brasil é importante, a Libertadores é importante, sem dúvida, e muito mais. Só que a pessoa tem que montar uma equipe que esteja ali pronto para disputar as 3 competições. Se vai conquistar ou não é outra história. Mas tem que ter time para disputar as 3. O Cruzeiro, ele tem time, Franciel, para estar ali, claro, se não pode estar na primeira posição, o Cruzeiro tem time para estar entre os 10 tranquilamente. Estou errado, Franciel? Não, você está certo. A questão do Luca que eu percebo no time do Cruzeiro são extracampos, porque todo esse envolvimento do Cruzeiro em relação aos bastidores, arredores do clube, afeta sim os jogadores, afeta a comissão técnica, Luca. E outra também, diferente de Palmeiras e Flamengo, que tem 2 times, aliás, Palmeiras já tem 3 times, fala 3 times, e eu não vejo isso, eu vejo 2 times para disputar, principalmente o calendário aqui do nosso país, Luca, que é uma vez meio confuso, aí não deixa os times se programarem direito. Então, se você não tiver 2 times montados, como Cruzeiro, ou como Flamengo e Palmeiras, fica difícil você disputar essas Copas que vêm durante um ano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, fica difícil. Exatamente. Sem contar, Franciel, que para as equipes brasileiras, além do Campeonato Brasileiro, olha, existe estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores. Ganhando esses títulos de Sul-Americana e Libertadores, ainda vem Recopa, ganhando a Recopa ainda vem uma tal de Copa Suruga e ainda tem o Campeonato Mundial de Clubes. Ou seja, são quase 10 competições, né? No Mundial de Clubes ali, a equipe brasileira, né, e a equipe europeia, campeã da Liga dos Campeões, jogam 2 jogos apenas. Já entram nas semifinais. Só que a gente vai somando, são muitos jogos. Né? Só no Campeonato Brasileiro são 38 jogos. Né? Realmente é muito jogo. Olha só, gente. Você que está acompanhando o nosso programa através do facebook.com/webradio Ibvox, compartilhe o nosso programa, mande a sua mensagem. Lucas, eu quero um alô aí para minha família, eu quero um alô para o fulano, para o cicrano. Mande lá que a produção repassa aqui para mim, para o Francielton, e a gente vai estar mandando esse alôzão. De antemão, eu já quero mandar o primeiro. Eu quero mandar um alô aqui bem especial para o Francisco Tico, o Gavião. Né? Ele me viu, conhecido. Ele me viu nesses dias, né? Disse que é telespectador fiel do nosso programa, né? Gostou demais e pediu um alô para ele lá. Então, Tico, olha, um alô, um abraço para você, todos, também para quem trabalha com ele. Ele trabalha na Cefaz, né? Na Cefaz. Então, um abraço para
todos aí também da Cefaz que trabalham junto com o Tico Gavião. Né, o Tico é aquele que não é flamenguista, né? Não, imagina, ali é chorão. Eita, rapaz, imagina. Olha só, então, assim como eu fiz aqui, o Francielton também mandando um alô pro nosso querido amigo Francisco Tico, né, como ele é mais conhecido, o Gavião, né, pros mais íntimos, mande você também, né, para quem você quer que a gente mande um alô, você pode mandar aqui durante a live, né, do programa, né, e também através do nosso IBZAP, que é 997046787. Repetindo, 0 operador 88 997046787. Tem aqui no cantinho da sua tela, tá passando aí o endereço das nossas redes sociais da IBVox, inclusive o número do nosso IBZAP, ok? Vou mandar aqui uma alusão para o Jardel Magalhães. Jardel, que você vai acompanhar um programa aqui, Revista Esportiva. Jardel, um forte abraço. Mandar também aqui para o Elcias, que trabalha lá na Nutrilite. Elcias, ligadinho conosco. Valeu, Elcias. Tá aí, um abraço. Olha, a produção vai repassar aqui pra gente. A produção vai passar aqui pra gente mandar um alô aqui para quem tá junto conosco. Vamos lá. Clébio Vitorino tá assistindo a gente. Um abraço pro Clébio Vitorino. Edivaldo Araújo, meu amigo Edivaldo, do programa Ciclismo e Saúde. Toda quinta-feira o programa do Edivaldo Araújo, Ciclismo e Saúde. Olha, gente, imperdível, viu? Muito bom mesmo o programa do Edivaldo Araújo. Carolina Cecília Carol, né? Boa noite, Lucas. Seu programa já tá bom, olha só, Itapipoca, Ceará. Um abraço para Itapipoca, Francielton, né? A Carolina, né? Cecília Carol. Forte abraço para todos de Itapipoca. A produção tá passando aqui. Olha aí. Ó, fiel aqui, né? Fiel mesmo, telespectadora fiel, a Carolina Cecília Carol. Um abraço para vocês aí de Itapipoca. Maria do Socorro, a produção tá de parabéns. Um elogio aí para nossa produção do programa Revista Esportiva. Valeu, Maria do Socorro. Ela é do sítio Estivado. Um abraço para todos do sítio Estivado, né? Daqui de Tianguá. Eu queria mandar um abraço para a minha querida, amada Amanda Rodrigues. Oi, Lucas, eu aqui. Um abraço, Amanda. Olha, o Denis Aguiar e Regilene, sua esposa. Um forte abraço para esse casal aí maravilhoso. Amanda, um abraço, viu, Amanda? Um cheiro para ti. Tá especial demais para mim. Grande amiga, a Amanda Rodrigues. Olha só, Francisco, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, que a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Então, daqui a pouco a gente manda mais salves, né? Salve, alô, enfim, daqui a pouco a gente manda mais. É porque tem muita coisa pra gente comentar hoje. Né? Olha, a produção aqui falando do Franciel tá moderno, rapaz. O homem é bom, como diz um ali conhecido da gente, né? Olha, Cielto, os confrontos da 13ª rodada que vão acontecer, inclusive, gente, é importante o quê? Da 16ª rodada até a 20ª rodada, serão 4 rodadas, Franciel, que a CBF deu uma mudada como que a gente pode falar, né? Ela mudou ali o horário dos jogos. Por exemplo, não era comum a gente ver jogos sábado, 11 horas da manhã. Isso aconteceu com Botafogo e Vasco. E Vasco, né? Mudou o cronograma ali, a CBF. Vai ter jogos sábado, 11 horas da manhã. E essa rodada deste domingo, os jogos não serão, alguns serão 4 da tarde, como por exemplo Flamengo e Bahia, né? Ou Bahia e Flamengo, já que é comando da equipe baiana. Só que a transmissão vai ser às 19 horas. Ou seja, a CBF mudou, quer dar uma inovada, né? E eu vou trazer um tema aqui também, Franciel, a respeito de um projeto de lei que que tá lá sendo colocado em votação, que na minha opinião é muito importante para as equipes brasileiras. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes.
Mas fiquem atentos, porque neste domingo os jogos que serão transmitidos, né, para a TV aberta serão às 19 horas. Isso é bom, Luca. No futebol brasileiro, a CBF tem que se expandir justamente para isso, Luca. Na Europa, muitas pessoas, eu já vi comentários que é difícil assistir o futebol brasileiro devido ao horário. Eu acredito que a CBF está fazendo justamente para facilitar o futebol brasileiro se expandir para a Europa. Um ponto positivo, questão do São Paulo, do Jorge Jesus, são treinadores estrangeiros que estão mudando este hábito do futebol brasileiro. Nós não tínhamos isso aqui. E isso é bom. E a CBF está indo fazendo o melhor para o futebol se expandir cada vez mais. Só para a gente deixar claro, existem jogos, já por exemplo do Jorge Jesus no Flamengo, que são transmitidos ao vivo para Portugal, né? Então, realmente... a gente tem que expandir, como o Francielton falou. Vamos passar aqui os confrontos da 13ª rodada. A produção já está na tela. A produção vai colocar aí na tela os confrontos. Enquanto isso, eu vou repassar aqui. Eita! Olha só. Temos Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro. Temos também Atlético Paranaense e São Paulo, Ceará e Fortaleza, Clássico Rei no Castelão. Fluminense e Internacional, Santos e Goiás, Bahia e Flamengo, Grêmio e Chapecoense, Corinthians e Palmeiras, Vasco e CSA, Avaí e Botafogo. Francielton, essa rodada pode ser chamada a rodada dos clássicos. Tem Corinthians e Palmeiras, tem Ceará e Fortaleza, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vai pegar fogo essa rodada. Destaque aqui para o futebol cearense, né? Ceará e Fortaleza, Castelão lotado, vai ser coisa mesmo bonito de se ver. Duas equipes ali praticamente lado a lado ali na tabela ali, quase na mesma posição ali. Estão empatados em número de pontos. Os dois têm 14 pontos, Isso Franciel. é uma atração a mais no clássico. Já em São Paulo também, clássico ali, Corinthians e Palmeiras nesse. Vai ser também de arrepiar. E lá em Minas também, os dois, né, Atlético Mineiro e Cruzeiros também. O Cruzeiro precisa dar uma resposta devido à sua eliminação. Aí vai ser jogaço. Exatamente. Clássicos por cima de clássicos. É muito bom a gente que gosta de apreciar o futebol brasileiro, a gente poder ali estar acompanhando esses clássicos, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, Ceará e Fortaleza. Olha, o Clássico Rei tem todos os ingredientes para ser o jogo da rodada. Todo Clássico Rei, Francielton, entre Ceará e Fortaleza é muito movimentado, é muito bom de assistir, dá gosto de assistir o Clássico Rei, não é, Francielton? Sem falar que é campeonato brasileiro, Primeira né? Os divisão. dois na elite do futebol brasileiro e promessa de jogaço. Eu quero assistir esse. Exatamente, fazia anos e anos que a gente não podia ver, que a gente não via Ceará e Fortaleza, um Clássico Rei na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito bom. Enriquece, né, o futebol cearense. Dois times fortes do Ceará na elite de futebol brasileiro, fazendo um clássico é de enriquecer e deixar os olhos cheios assim de alegria, né, vendo os dois times aqui do Ceará fazendo bonito. Exatamente, né? Estamos na torcida para que Ceará e Fortaleza consigam ambos a classificação para uma competição continental. Seria ainda um feito extraordinário. O Ceará já conseguiu uma vez participar da Sul-Americana, não foi muito longe, né? O Fortaleza ainda não, mas a gente está na torcida para que os dois possam competir em uma competição continental como a Sul-Americana. A Libertadores é mais difícil, quem sabe mais lá para frente, futuramente, a gente possa ver um dos dois, ou os dois, né? Por que não? Aí na Libertadores. Mas a Sul-Americana dá para o Ceará chegar, dá para o Fortaleza chegar. Os dois vêm mostrando um futebol que dá para chegar na Sul-Americana. Eles estão na zona de classificação? O Ceará é o 13º, Fortaleza 14º. Eu não estou aqui muito lembrado, mas se eu não me engano, vai ali do 7º ao 13º, se eu não me engano, né? É isso mesmo. Se eu não estou enganado. Até o 13º. Então, se for assim, eu
Tô falando, mas eu não tenho certeza, tá? Mas se for assim, hoje só tá indo o Ceará para a Sul-Americana, né? Mas se for realmente... Tem muito campeonato para frente, né? Tem muito campeonato ainda pela frente. Vamos ver como é que vai ser aí. Francialto, já para não perder tempo, Francialto, hoje eu vou te pedir aqui só alguns palpites. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro, empate. 1-1. 1-1. Ceará e Fortaleza. 2-0 Ceará. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras 1-0. Palmeiras 1-0. Fluminense e Internacional. Internacional 2-0. Atlético Paranaense e São Paulo. Isso é no Morumbi? Não, lá na Arena da Baixada. 2-0 Atlético Paranaense. Santos e Goiás, na Vila Belmiro. 3-0 Santos. Vasco e CSA, lá no campo do Vasco. O Vasco vem embalado, 2-0 Vasco. Avaí e Botafogo na ressacada. Botafogo 1-0. Bahia e Flamengo na Fonte Nova. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Eu coloquei aqui os meus palpites, dar uma passada aqui bem rápida nos meus palpites, para não perder muito tempo. Porra, Jesus. Vamos lá. Os meus palpites aqui para essa rodada do Campeonato Brasileiro. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os meus palpites foram os seguintes. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui. Cadê? Saiu. Vamos lá. Os jogos aqui bem rápido aqui para passar para vocês. Eu vou dar aqui os meus palpites. Ceará e Fortaleza 1-1. Fluminense Internacional 2-1 para o Inter. Santos e Goiás 2-0 para o Santos. Avaí e Botafogo 1-1. Bahia e Flamengo 2-0 para o Flamengo. Atlético Mineiro e Cruzeiro 2-2. Corinthians e Palmeiras 1-0 para o Corinthians. Vasco 2-0 no CSA e Grêmio 2-1 na Chapecoense. Esses são os meus palpites para essa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar aqui um alô bem rápido para a Ana Natiele, lá do sítio Estivado. Ela que também sempre está ali assistindo ao nosso programa Revista Esportiva. Ana Natiele, né? Um forte abraço para ela ali. Eu queria pegar só um tempinho aqui, né? Quebrando aqui um pouco o protocolo do nosso programa, e porque tem uma lista de alôs aí que me pediram para mandar. Então vou mandar bem rápido. Olha só, o Marcelo, né? Todos esses grandes amigos que eu tive o prazer de conhecer ali no meu trabalho. Marcelo, Charles, a Vanessa, Renata, Jéssica, Matilde, a Amanda, Eduarda. Também ali mandar um forte abraço para o Afonso, a Bruna, Ednilda, Fran, enfim, todos ali que eu tive o prazer de trabalhar ao lado deles. Um forte abraço, levarei todos para sempre na minha vida, ok? Muitas experiências. Olha só, gente, a gente vai para um rápido break, só que na volta a gente vai estar trazendo informações sobre contratações, né? Eu estou aqui recebendo algumas informações nesse exato momento, né? O Marcos Filho está na redação do programa Revista Esportiva e ele está mandando essas informações aqui pra gente. Sempre olha, Lucas, presta aqui, tem isso daqui, Lucas, tem. Então, a gente vai repassar daqui a pouco. Vamos para um rápido break. Lembrando, participa através do nosso WhatsApp, 0 operadora 88 997 04 6787. E não esquece de compartilhar o nosso programa no Facebook. Dá essa forcinha pra gente. Revista Esportiva volta já já. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Swear to God, I ain't never gonna repent. Mama, can I get another amen?
Olha só, gente, é o programa ao vivo, né? Mas estamos de volta com o programa Revista Esportiva. Olha só, gente, a gente vai debater agora a respeito de tudo que está acontecendo no mundo das contratações aí no mercado da bola, ok? Vamos lá, a gente está recebendo informações aqui do meu querido Marcos Filho, ele que está na redação do programa Revista Esportiva, mandando aqui as notícias para a gente. Um forte abraço pro Marcos Filho. Olha só, Francielto, a informação é o seguinte, né? Malcom não é mais jogador da equipe do Barcelona, né? Ele é reforço do Zenit. Depois de uma temporada no Barcelona, Malcom chega à Rússia para um contrato de 5 anos com a equipe de São Petersburgo. Malcom, revelado pela equipe do Corinthians, Francielto, dá adeus ao Barcelona e assina com o Zenit. Foi uma boa escolha pro Malcom? Foi, Lucas. Não tinha muita oportunidade no time recheado de craques como o Barcelona. Acredito que nesse time do Zenit ele pode ter mais chances de jogar e mostrar seu futebol, que é um ótimo jogador. Olha só, temos também aqui, Francielto, rumo ao Manchester United. Negócio fechado. Harry Maguire é do Manchester United. O zagueiro da seleção inglesa chega da equipe do Leicester pelo valor de 85 milhões de libras. Bom reforço para a equipe do Inter? Bom reforço de um time aparentemente de menor expressão, né, na Inglaterra, e um maior, um gigante, né, que é o Manchester United. Acredito que pode dar certo sim, vai dar certo. Perdão, eu falei Inter, né? Mas é a equipe do Manchester United, como falou bem o Francielto. Olha só, Manchester United contratando um grande zagueiro, Harry Maguire, jogador que foi campeão com a equipe do Leicester, o Leicester que surpreendeu a todos, né? Conquistando a Premier League, o campeonato mais difícil do mundo. E o Leicester foi lá e conseguiu desbancar os poderosos. Tem também o seguinte, informação bombástica a respeito do Felipe Coutinho no Barcelona, Francielto. Olha só, Felipe Coutinho parece estar com os dias contados no Barcelona. Segundo informações do jornal Sport, a equipe catalã tem propostas sobre a mesa e espera a volta de Coutinho para encaminhar a venda. O clube envolvido na proposta ainda não foi revelado. E aí? Qual seria um bom destino para o Felipe Coutinho, Francielto? Esse clube não foi revelado, o jornal não revelou, o jornal Sport da Catalunha, mas disse que o Barcelona já tem a proposta pelo Felipe Coutinho. Eu acredito que não seja o Paris Saint-Germain, né? Eu não acredito, mas um bom destino para o Felipe Coutinho seria o Paris Saint-Germain, grande time da França, de expressão enorme. E acredito que, porque no Barcelona, Lucas, o Felipe Coutinho veio naquela jogada quando o Neymar saiu, veio para substituir, mas o Felipe Coutinho também não veio a evoluir como queria assim. Mas acredito que pode sim ele para uma boa equipe, para se mostrar o seu futebol, que o Felipe Coutinho é um ótimo jogador. Lembrando que isso é um palpite do Francielto, né? Que talvez essa proposta deva ser do Paris Saint-Germain, apesar dele não acreditar que seja. Mas deve ser. Seria um bom destino para o Felipe Coutinho. Bom destino. Né? Olha só, também tem o seguinte. Após uma longa espera, o Arsenal anunciou a contratação de Nicolas Pepe, jovem promessa da Costa do Marfim. O jogador que estava no Lille acertou com os Gunners por... Acertou por 5 temporadas com a equipe do Arsenal. Nicolas Pepe é aí a nova contratação da equipe do Arsenal. É uma jovem promessa que surgiu na equipe do Lille, né, Francielto? E agora vem chegando para a equipe dos Gunners, ok? Então é o seguinte, nova cara aí na equipe do Arsenal. Temos também aqui a punição, Francielto, ao Messi, né? A punição ao Messi. Messi recebeu uma punição da Conmebol, um gancho de 3 meses sem atuar pela seleção argentina, mais R$ 194 mil de multa pelas declarações polêmicas contra a arbitragem da Copa América. Lembrando, eu vou ler aqui para você essa história.
a respeito do Messi. Por exemplo, deixa eu passar aqui a informação bem rápida para você a respeito do Messi. Ó, Conmebol pune Messi por declaração sobre corrupção. 194 mil e 3 meses sem jogar pela seleção. Astro da Argentina causou polêmica ao dizer que Copa América estava armada para o Brasil, após ser expulso na disputa do terceiro lugar. Gancho tirará craque das últimas datas FIFA de 2019. Vou ler aqui para você entender um pouco mais essa história, já o Francielto comenta. O polêmico desabafo de Messi ao encerrar a participação na Copa América não passou impune diante da Conmebol. A entidade anunciou nesta sexta-feira, agora horas atrás, a punição que vai aplicar ao astro da Argentina por suas declarações contra a entidade depois da partida contra o Chile na disputa do terceiro lugar da Copa América. O astro argentino foi multado em 50 mil euros, né? 194 mil reais, e foi suspenso por 3 meses sem poder jogar pela seleção, contando a partir desta sexta-feira, dia 2 de agosto. Dentro deste período, há 3 datas FIFA, Francielto, em setembro, outubro e novembro. É possível que Messi, portanto, esteja apto para enfrentar o Brasil, caso o amistoso em novembro na Arábia Saudita seja confirmado. Né? Ainda não foi confirmado esse amistoso entre Brasil e Argentina. Se for, o Messi deve jogar. Como as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 só começam em março de 2020, Messi poderá estar presente nas eliminatórias. O que foi que o Messi falou? Vamos lá, para ser bem mais rápido aqui. Não fui à premiação porque nós não temos de ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final, disse o argentino. Ou seja, ele ainda falou que estava tudo armado para que o Brasil fosse campeão da Copa América. E o que é que você achou, Francielto, da punição ao Messi? O Messi é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Quando o Messi fala alguma coisa, como o Cristiano fala alguma coisa, repercute muitas coisas. E foi um ataque direto à entidade Conmebol, e isso gera desconforto, sim, Lucas, gera, porque a credibilidade da entidade. Então o Messi, todos nós vimos que o Brasil jogou, foi o jogo contra a Argentina. Como é que o Messi disse que não deixaram chegar na final? Porque como é que o Messi fala que foi um roubo? Nunca, não existe. Nós vimos um bom futebol do Brasil. O próprio atacante do Brasil, Gabriel Jesus desencantando ali, fazendo o seu próprio gol contra a Argentina. A gente viu o Brasil durante a Copa América, para mim, Lucas, foi o melhor jogo que o Brasil fez, foi contra a Argentina. Então, como pode? Apesar de ter alguns, né, intercílio da arbitragem, Lucas, mas isso acontece. Agora o Messi tem que jogar mais um pouco na seleção, porque no Barcelona ele joga, porque ao redor deles há muito craques de bola que joga com ele, mas na Argentina é diferente. Então fica essa coisa, ele fica um pouco a desejar na sua seleção e fica já tirando para um lado e para o outro. Exatamente, né? Na época eu vi a entrevista do Messi a respeito dos jogos ali do jogo entre Brasil e Argentina, e o Messi realmente pecou demais em abrir a boca para falar que estava tudo armado, que não queria participar dessa corrupção. Messi, um jogador experiente como ele, né, Francielto, já 5 vezes melhor do mundo, deveria ter um pouco mais de sabedoria em abrir a boca para falar esse tipo de coisa, né, Francielto? Isso é verdade. O Messi vacilou e a punição foi bem aplicada. Ainda achei leve. Apenas 3 meses, vai desfocar a Argentina ali somente em alguns joguinhos amistosos, data FIFA, né? Mas pelo menos puniu, né? Não pode deixar... Isso sirva de exemplo, tanto para o Messi, para qualquer um que solta esses tipos de declarações, Lucas, que ofende a entidade. Então, serve para o Messi, serve para qualquer um, né? Para ter cuidado no que você for abrir a sua boca para falar. Agora, pegando aqui o gancho, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, questão de punição. O que aconteceu na partida entre Montevideo Wanderers
e Corinthians ontem pela Copa Sul-Americana com o zagueiro Gil é uma vergonha. Uma vergonha, mais um ato de racismo contra um jogador, né? A gente, quando chega esse tipo de episódio, a gente deixa o nosso lado torcedor e coloca o nosso lado humano na história. Olha, a Conmebol tem que punir a equipe do Montevidéu Wanderers, tem que punir a torcida do Montevidéu Wanderers, porque isso é vergonhoso. Olha, o racismo, ele não pode ser aceito de nenhuma maneira, em lugar nenhum. O racismo deve ser aceito. Gil, a gente deixa aqui as nossas forças, porque com certeza não é fácil para um jogador ouvir um estádio inteiro, quando ele pega na bola, fazer sons de macaco, imitações de macaco. Isso mexe com o psicológico. A gente deixa a nossa força aqui para o Gil. Gil, olha, você é um excelente profissional, tenho certeza que uma excelente pessoa, que vai superar esse episódio aí muito bem, mas já deixando claro, a gente espera que assim como a Conmebol puniu o Messi por declarações, né, ela tem que punir de uma maneira muito mais severa o Montevidéu Wanderers. Porque, claro, as declarações do Messi não foram cabíveis, mas o ato de racismo é muito, mas muito pior do que as declarações do Messi. Então a gente deixa o recado aqui. Esperamos que a Conmebol puna o Montevidéu Wanderers pelo ato de racismo cometido contra o jogador do Corinthians, o zagueiro Gil. Isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. Ok, Francielto, vamos agilizar aqui um pouquinho, só me passa aqui o horário, produção, são... então vamos lá, temos um tempinho ainda, a produção me passou aqui, porque tem muito assunto para a gente comentar hoje. Mas, Francielto, olha só, a gente não comentou no programa passado, mas esse a gente vai comentar. Felipe Luiz no Flamengo, Daniel Alves no São Paulo. Que contratações bombásticas, Francielto. Só tem a agregar o futebol brasileiro. E eu acho muito legal isso, Luca, que o futebol brasileiro, com esses jogadores, dá aquele brilho. Por exemplo, você vê no Flamengo e São Paulo, Daniel Alves de um lado, Felipe Luiz de outro. Rafinha. Então você tem ótimos jogadores que passaram pela Europa, tem uma vida que construiu na Europa, vendo eles aqui em campo no futebol brasileiro, é muito gratificante. Então os times, né, se ajeitando, tem que buscar esses jogadores mesmo, Lucas, para dar mais oportunidade, apesar de final de carreira, mas tem muito ainda para dar e brilhar no futebol brasileiro. Então tá, olha só, o Felipe Luiz, o Daniel, que baita contratação do São Paulo. Contrata nada mais, nada menos do que o jogador que tem mais títulos na história do futebol. Nenhum outro jogador tem mais títulos do que o Daniel Alves. O São Paulo, Luca, prepara uma grande festa para anunciar ele, para apresentar ele à torcida. E a camisa dele vai ser a 10, né? Isso dado pelo São Paulo, vai ser a camisa número 10. Vai ser legal, viu? Vai ser o camisa 10 da equipe do São Paulo. Só para você ter uma ideia aqui de quantos títulos o Daniel Alves conquistou em toda a sua carreira, dando aqui uma pesquisada bem rápida. Pelo Luca, olha aqui, vamos dar um salve aqui para o Eduardo lá na Nutrilite, Jaedson, um forte abraço. Rodrigo, um forte abraço, meu querido. Para o Rony, o Magalhães, o Marlesso, um forte abraço. O Daniel Alves, Francielto, ele tem nada mais, nada menos do que 40 títulos em toda a sua carreira. Uma carreira vitoriosa, né? Olha apesar só. de 36 anos, ainda tem muito que mostrar ainda no futebol, né, Lu? Só para você ter uma ideia, Francielto, dos títulos que o Daniel Alves conquistou, ele tem, como eu já falei, né, 40 títulos, ele tem muito mais títulos do que alguns clubes, só para você ter uma ideia, né? 40 títulos, um jogador conquistar 40 títulos realmente de parabéns. O São Paulo fez uma excelente contratação quando ele acertou ali com o Daniel Alves, né? Quando surgiu ali, Francielto, a história, porque primeiro ele gravou um vídeo, né, se oferecendo ao Flamengo, né? Foi aquele alvoroço com a torcida do Flamengo, mas
no meu ponto de vista, o Flamengo não faria nada para contratar o Daniel Alves, porque já tinha contratado o Rafinha e o Felipe Luiz. Mas pessoas, mas quanto mais, melhor, sem dúvida. Só que eu acharia muito difícil o Flamengo tentar a contratação do Daniel Alves. E o Daniel nunca escondeu que ele é torcedor assumido da equipe do São Paulo. É o time do coração dele, ele é São Paulino. Então, quando o São Paulo sinalizou que queria ele, eu tenho certeza que ele não pensou duas vezes, por isso que foi assim bem rápido. Ele pediu, né, um salário que eu vi, uma reportagem, né, informação que a gente teve, que o salário dele é 2 milhões, né? É isso mesmo, né? 2 milhões ao mês. Luca, como ele é torcedor... Isso, não, 2 milhões assim, vamos explicar assim. O salário dele fixo é 1 milhão e chega a ser 1 milhão e 300 mil reais. Não. Só que a gente coloca luvas, direito de imagem, essas coisas todas, gira em torno de 2 milhões de reais. Mas assim, Luca, ele justamente no início era 2 milhões, mas ele reduziu justamente para encaixar no time do São Paulo. Como você falou, é um jogador que tem a cara do São Paulo. Então, quando o jogador tem o interesse de jogar no time, ele faz isso, ele reduz o seu salário justamente para jogar no seu time de coração. Exatamente, né? Ele nunca escondeu que sempre foi torcedor assumido da equipe do São Paulo. Uma excelente contratação, vai agregar e muito ao elenco do São Paulo, que vem ali voltando a ter bons jogos, né? Acabou com aquela sequência sem vitórias, vem vencendo aí, né? Já são 2 ou 3 partidas seguidas que ele vem vencendo a equipe do São Paulo, e ainda contrata o Daniel Alves, como você frisou muito bem, Franciel, o camisa 10 do tricolor paulista, né? E com certeza o líder do elenco, devido à experiência, os títulos, com certeza vai ser o líder. Agregar, né? Exatamente. Então, parabéns ao tricolor paulista por essa baita contratação aí do Daniel Alves. Eu queria mandar um rápido alô aqui também para a Ana Lívia. Ana Lívia, um abraço para você. Também está assistindo ao nosso programa, muito especial, uma pessoa incrível, a Ana Lívia, ok? Francielton, deixa eu só passar aqui algumas informações a respeito da programação, né, da Ibivox. Olha só, gente, preste bastante atenção. Você acompanha o nosso programa, né, através do facebook.com/webradio Ibivox ao vivo. Lucas, e se eu perder o ao vivo? Não tem problema, você assiste o gravado no YouTube, lá na Ibivox TV. Procura lá no YouTube, Ibivox TV, e você vai poder assistir a reprise ao vivo do nosso programa. Se inscreve lá no canal, deixa o like, gostei lá no canal, tá certo? Comenta, enfim, participa lá juntamente conosco. Baixe o aplicativo do Ibivox no seu smartphone, no Android e no iOS, né? Está disponível para essas duas plataformas, Android e iOS. Lá na sua loja de aplicativos, vai lá e procura Ibivox, IBIVOX. Ibivox, baixa o nosso aplicativo. E o nosso programa, olha só, a nossa programação da Ibivox. Toda segunda-feira temos o programa Esporte Ibiapaba com meu amigo Naldinho Bevilacqua. Esporte Ibiapaba com todas as notícias do futebol regional aqui da Serra da Ibiapaba. Você acompanha no Esporte Ibiapaba com o Naldinho Bevilacqua. Na terça-feira, o programa do Djavan Santos, sempre recebendo aqui entrevistas, cantores, enfim, astros, no seu programa Djavan Santos. Terça-feira, então as pessoas também da região da Serra da Ibiapaba, né, que são ali chamados para serem entrevistados, realizar entrevistas musicais, muito bom também o programa do Djavan Santos. Na quinta-feira, o programa Ciclismo e Saúde, com meu amigo Edivaldo Araújo. Muito bom também na quinta-feira, em Ciclismo e Saúde. E na sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo, Lucas Tarantelli, com o Francielton Silva, no Revista Esportiva, onde a gente vai estar trazendo ali todas as informações do futebol nacional e internacional. Lembrando que toda manhã também tem o programa Manhã da IB, não é isso,
o programa que passa de manhã, de manhã você vai lá, liga, pede sua música, é o programa de Javan Santos de manhã, tá, gente? É o programa de Javan Santos, ok? Você vai lá, participa e a gente tem, né, de 10 às 11 da manhã um programa Experiência com Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Dentro do programa de Javan Santos pela manhã, temos um Minuto do Esporte, que a gente participa trazendo as novidades, as informações, as notícias bombásticas do mundo esportivo. Ok? Então, olha, participa, fica atento, todos esses programas são realizados, esse na segunda, na terça, na quinta e na sexta, de 20 às 21 horas ao vivo no facebook.com/webradio Ibivox. Vamos bem rápido aqui para uma informação que é muito importante, um projeto de lei, né, que pode ser implantado no Brasil. Fiquem atentos, olha só. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele quer abrir futebol brasileiro para investidores nos moldes dos clubes europeus. Como assim, Lucas? Prestem atenção nas notícias, segundo o site Globoesporte.com. Presidente da Câmara pretende apresentar projeto que obriga clubes a se tornarem empresas. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, anunciou na última terça-feira que pretende apresentar um projeto de lei para abrir o futebol brasileiro aos investidores estrangeiros. O parlamentar disse que quer enviar ao Congresso nos próximos meses o pacote para profissionalizar a estrutura dos clubes. Ele é favorável ao modelo adotado pelos grandes clubes europeus, o Paris Saint-Germain, o Liverpool e o Manchester City. São controlados por grupos estrangeiros. O deputado contou que a intenção é tornar os clubes mais fortes financeiramente para conseguir manter os jogadores no país. Na última terça, ele discutiu o tema com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Ele disse: entendemos que o futebol brasileiro precisa de mais capital, de capital estrangeiro também. Na minha opinião, não vai ter capital privado sem uma estrutura profissional do futebol, afirmou Maia, que defendeu 2 vezes a entrada de investidores estrangeiros no futebol brasileiro. O presidente da Câmara disse que já discutiu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o assunto. Maia contou que está preocupado com a situação financeira dos times brasileiros. Ele classificou a forma de administração da maioria de primária, primitiva e atrasada. Foi o que ele disse a respeito das condições financeiras de alguns clubes. Abre aspas. Um clube associativo não vai atrair capital estrangeiro. Fora o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. Os demais clubes caminham para uma situação de inviabilidade. O atual modelo não gera bons clubes de futebol, disse o presidente da Câmara dos Deputados, que é torcedor do Botafogo. De acordo com Maia, o novo projeto terá que obrigar os clubes a se tornarem empresas. Ele disse que a intenção é oferecer incentivos tributários para os times aderirem ao novo formato. Um dos incentivos seria transição de 3 a 5 anos sem pagar impostos. De acordo com Maia, o novo projeto terá que obrigar os clubes a se tornarem empresa. Ele disse que a intenção é oferecer, né, como eu já falei aqui, um dos incentivos que é passar de 3 a 5 anos sem pagar impostos. Ele disse, abre aspas, temos que construir incentivos para que o novo modelo tenha mais vantagens que o modelo associativo. O benefício tem que ser para quem quer modernizar e não para quem vai manter no atraso, disse o presidente da Câmara. O governo já tentou obrigar os clubes a se tornarem empresas, mas não conseguiu. Nos anos 90, a Lei Zico foi aprovada com a obrigatoriedade. No ano seguinte, os cartolas, que são os presidentes dos clubes, se recusaram a aderir ao novo modelo. Uma emenda se tornou facultativo, a transformação do clube em empresa. Em 2015, o governo editou o Profut, lei que auxilia na renegociação das dívidas dos clubes de futebol e federações. 4 anos depois, clubes da Série A e B já acumulavam quase 100 milhões de reais em dívidas referentes aos débitos tributários e previdenciários. O que isso quer dizer? Esse projeto de lei, para deixar mais bem claro aqui para você, telespectador do nosso programa. Lá na Europa, como funciona, né, Franciel? Tá aqui no Brasil, é assim. É questão de eleição, é presidente. Lá na Europa, né, aqui é a associação, ou seja,
o Francielto é presidente do Atibaia, um exemplo, né? Francielto é presidente do Atibaia durante 3 anos. Depois de 3 anos é feita uma nova eleição, ele pode ser reeleito ou pode ser colocado outro no lugar do Francielto. É assim que funciona aqui no Brasil. Recentemente tivemos eleição no Flamengo e no Palmeiras no finalzinho do ano passado, né? Lá na Europa, como é que funciona? Lá são empresas que são donas dos times, como por exemplo o Paris Saint-Germain, né? O Sheikh, o Al Khalifa, ele é empresário, dono de uma mineradora, né? Dono ali de uma de petróleo, né? Não é isso? Lá no Emirados Árabes, ele é dono do Paris Saint-Germain. O Milan recentemente foi comprado por uma empresa da China, foi comprado por um grupo de chineses, o Milan da Itália, enfim. A maioria dos clubes na Europa são dominados por empresas. O Chelsea, por exemplo, ele é comandado pelo russo, né? E se eu não estou enganado, também foi vendido recentemente para um grupo chinês. Francielto, na tua opinião, esse projeto de lei, né, que já é a 3ª vez que tentam implantar isso no Brasil, você acha correto? Você concorda? Eu concordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É um tiro que a gente pode dizer, Luca, que poderia beneficiar os clubes. Podia beneficiar os clubes. Por quê, Luca? Porque há muito empresário que quer investir no Brasil, mas isso passa também de uma economia bastante visível em relação ao nosso país, Luca. Porque o nosso país, às vezes, está manchado e os investidores não querem investir no Brasil através disso. Então, seria uma boa mesmo para o futebol brasileiro. A gente vê como exemplo, a gente está já daqui a pouquinho chegando ao final do nosso programa, só que esse é um assunto muito importante que a gente deve falar a respeito disso. Recentemente, um grupo de irmãos, que me falha aqui a memória, apresentou um projeto de investimento para o Botafogo. Botafogo é o time que tem a maior dívida do futebol brasileiro. São quase 800 milhões de reais de dívida para a equipe do Botafogo. E esses irmãos, eles são torcedores do Botafogo, né? Eles querem investir dinheiro ali na equipe do Botafogo. Eles apresentaram um projeto e, segundo esse projeto, vai render ali para o Botafogo quase 400 milhões de reais. Ou seja, já vai dar uma diminuída bem significativa na dívida da equipe carioca. No Brasil é proibido? Não. Esse projeto de lei aqui vai tornar obrigatório que as equipes brasileiras tenham investidores, ou seja, que se tornem empresas, que venham empresas de fora e possam investir na sua equipe. Como, por exemplo, a Crefisa faz no Palmeiras. A Crefisa, né, a Leila Pereira, ela comprou a camisa do Palmeiras. Comprou, Lucas, a camisa para vestir? Não. O Palmeiras só tem 2 patrocinadores. Se você observar bem o uniforme do Palmeiras, claro, tirando a fornecedora, que é a Puma, né? Mas os patrocinadores do Palmeiras é a Crefisa e a FAM, que é a Faculdade das Américas. E ambas empresas são da mesma dona, ou seja, da Leila Pereira. Ou seja, ela é ali a dona total do uniforme do Palmeiras. Ali ela só diz: quer expandir, quer mostrar a marca no uniforme do Palmeiras? Negativo. Só a minha. Ou seja, ela comprou a camisa do Palmeiras com a Crefisa e com a FAM. Questão de patrocínio, o Palmeiras recebe o maior patrocínio do futebol brasileiro. Cerca de quase 300 milhões de reais só de patrocínio, ou mais, por parte da Crefisa e da FAM. E isso seria de uma maneira fundamental, Francielto, porque isso diminuiria as dívidas dos clubes brasileiros. O São Paulo, que contratou o Daniel Alves, mas vai pagar da onde? Deixa eu dar uma informação importante. O São Paulo buscou investidores e quem vai bancar o salário do Daniel Alves não é o São Paulo. É esses investidores que vão pagar o salário do Daniel Alves. Essa informação eu vi no site do Globoesporte.com. O São Paulo foi ali atrás. Por quê? Porque o São Paulo recentemente, Franciel, fez um empréstimo no banco para pagar dívidas. Mais de 30 milhões de reais de empréstimos
que o São Paulo fez. Então, não tem condição. Faz um empréstimo e automaticamente já faz uma contratação desse naipe, como é a do Daniel Alves. Jogador caro, porque ele é caro, né? Veio de graça porque não tinha mais vínculo com nenhuma equipe. Mas o São Paulo tinha que arcar com o salário. Viu que não tinha condições, foi atrás de um grupo de investidores e esses investidores é que vão pagar o salário do São Paulo. Então, gente, olha, a gente já está chegando no final do nosso programa, tá? A gente já está chegando no final do nosso programa e depois, né, na próxima edição, a gente vai trazer detalhes mais apurados a respeito desse projeto de lei que ainda não foi apresentado. O presidente da Câmara, ele quer apresentar, já conversou ali, o pessoal da CBF, ele quer apresentar, ok? Então, gente, olha, a gente já está chegando no final do nosso programa. A gente queria agradecer aqui a você que acompanhou o nosso programa através do facebook.com/webradio-ibvox. Vai lá, compartilha, continua compartilhando, dá essa força, porque o programa é você quem faz com a gente. É você que compartilha, é você que dá essa força pra gente. Sem você, a gente não conseguiria. Não é isso, Francielto? Então compartilha quantas vezes você quiser, quanto mais vezes, melhor. Ok? Vai lá, deixa o seu gostei também no nosso programa no YouTube. E daqui a pouco já vai pro YouTube o nosso programa gravado, ok? Então, gente, olha, obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar com você. Um beijo e até a próxima, Francielto. Um forte abraço para vocês que estaram ligadinho com nós. Só um recadinho, Paulo Guedes, você que é um entendedor da economia, um forte nisso. Vê com bons olhos essa proposta do Rodrigo Maia, valeu? Então tá aí o aviso do Francielto. E, gente, até a próxima semana, até a próxima sexta-feira. E lembre-se, Deus sempre tem o melhor pra mim e pra você. Tchauzinho! Ibivox, tá na Ibi, tá bem. I pray for the wicked on the weekend.